Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. Boa tarde a todos. Para não perder muito mais tempo, sintam-se todos cumprimentados e vou procurar ser sintético para cumprir também o tempo que me foi disponibilizado, agradecendo naturalmente o convite ao SNESUP e não correr o risco de querer dizer tudo em tão pouco tempo, porque é impossível, e portanto optei por selecionar 2 ou 3 aspectos, deixar-vos aqui alguma informação que também partilhei há poucos dias com colegas meus e autarcas na Guarda, e deixar sobretudo 3 questões que de alguma forma, uma ou outra, já foram aqui abordadas. Uma tem a ver com o ensino superior, com a questão de termos a mais ou menos, o Sr. Secretário de Estado já respondeu a essa questão, não temos de modo nenhum ensino superior a mais. O outro, saber que ensino superior temos e onde é que ele está. E, finalmente, também o impacto das instituições, impacto socioeconómico das instituições, sobretudo as politécnicas, nas regiões. Tenho aqui um quadro que tem um conjunto de indicadores e que sustentam, enfim, algo que vimos afirmando, vamos ouvindo, mas que vão muito além de percepções. São factos. E temos aqui um conjunto de indicadores que nos mostram que, efetivamente, estamos ainda muito aquém das metas que nos comprometemos para 2020, de termos jovens entre os 30 e 34 anos, não é? 40% desses jovens com um diploma de ensino superior. E, como podemos ver naqueles primeiros indicadores, a nossa população está ainda muito longe das metas para 2020 e também dos indicadores que existem já hoje nos países da OCDE. E, portanto, claramente temos que fazer muito mais. Já o estamos a fazer, mas ainda temos que fazer muito mais. Depois também chamava a atenção para os indicadores que nos dão alguma informação sobre a empregabilidade. Apesar de algumas notícias, enfim, acerca da empregabilidade dos mais jovens não serem nada positivas, mas ainda assim a empregabilidade dos jovens com diploma de ensino superior continua a ser superior a quem não tem esse diploma. Portanto, continua a valer a pena estudar, fazer um curso de ensino superior. Depois, um outro dado importante tem a ver com o retorno do investimento. Como podemos ver naqueles indicadores, vale a pena fazer um curso de ensino superior porque efetivamente tem um retorno do investimento. Até ligeiramente acima dos países da OCDE, da média dos países da OCDE. E também um outro indicador sobre a despesa que mostra que o ensino superior apenas é responsável pela despesa de 1,5% do PIB. Aqui até é ligeiramente abaixo da média dos países da OCDE. E, portanto, podemos também afirmar que em Portugal não se gasta demais no ensino superior. Pelo contrário, gastamos até menos do que a média dos países da OCDE. Portanto, neste conjunto de indicadores que rapidamente aqui apresentei, procurava dizer, sobretudo, é que não é ensino superior a mais, vale a pena estudar, porque efetivamente temos maior probabilidade de encontrar emprego e melhor remunerado. Essencialmente é isto. E que o ensino superior não é um peso para o Orçamento de Estado. Antes, pelo contrário, continuamos a ser eficientes porque conseguimos produzir a mais baixo custo. Depois, e a segunda informação, enfim, que queria aqui partilhar convosco, tem a ver com aquela mancha a cinzento escuro que corresponde muito à outra mancha que estava ali no mapa anterior, que é aqui deste encontro, o interior. E, de facto, aquela mancha a cinzento escuro corresponde à zona do nosso país cujo índice de desenvolvimento regional é mais baixo. De facto, corresponde, desde Bragança, Vila Real até Beja, temos ali quase 2/3 do país com um índice de desenvolvimento efetivamente baixo.
E nunca, enfim, já temos estudos suficientes que demonstram que há aqui uma correlação, como é óbvio, do desenvolvimento regional com o ensino superior. Bem sabemos que o ensino superior não é a única variável que explica, obviamente, o desenvolvimento regional. Mas temos a certeza que é uma das variáveis que contribui positivamente para o desenvolvimento regional. E se olharmos agora para o mapa da distribuição do ensino superior, que já aqui foi abordado, verificamos que, efetivamente, entre Lisboa e Porto temos cerca de 50% da oferta formativa e que, naquela mesma faixa, desde Bragança e Vila Real até Beja, temos apenas 17% das vagas e temos 16% do orçamento. Esta é a realidade. Já nem é suficiente a regra de Pareto. Já estamos ainda abaixo dos 20%. Portanto, 16% é o peso do orçamento do ensino superior para todas as instituições, quer universitárias, quer politécnicas, que ocupam todo aquele espaço do continente. E por isso deve-se dizer a alguns que argumentam que o interior é um peso, não é efetivamente um peso para Portugal. E também temos que dizer para alguns que quando se fala em rede do ensino superior, não faz sentido fazer uma reforma ou olhar para estes 16%. Então será que é ainda estes 16% que está a mais numa rede de ensino superior? Mesmo eliminando todo este interior de ensino superior, o ganho ou a redução era de 16%. Portanto, não pode estar em causa, não é opção, como o Sr. Secretário de Estado aqui dizia há pouco, não é opção para ninguém, não pode ser. Olhar e sentir que fechamos aquele interior e poupamos 16% no orçamento do ensino superior. Não pode ser opção para ninguém. Não acredito que isso possa ser opção para alguém. E os números são estes. E tenho mais uma questão que efetivamente nos preocupa muito, que tem a ver com as vagas, e que, verificando aquela evolução ao longo dos anos, constatamos que a partir de 2009, 2010, houve aqui uma alteração significativa em que o número de vagas, portanto, o lado da oferta, passou a estar acima do lado da procura. E aí é que aconteceram, enfim, os grandes problemas. Até aí não se vivia mal no ensino superior e a partir desse momento começámos a ter grandes dificuldades. E não tenho aqui o último ano, mas ainda acentua aquela diferença entre a oferta e a procura. Não são só 12 mil vagas acima do número de candidatos, porque por outros mecanismos esta oferta aumentava mais uns milhares de vagas. E, portanto, já vamos na ordem dos 15, 16 mil vagas acima do número de candidatos. E bem sabemos que quando existe este desequilíbrio, o maior impacto recai nas instituições do interior. É inevitável. Não podemos querer ter igual procura, ou não podemos ser igual opção para a grande maioria dos nossos jovens. Quando eu, em Porto Alegre, não tenho o curso de Medicina, não tenho o curso de Direito, não tenho o curso de Economia, não tenho o curso de Arquitetura, não tenho os cursos que são a primeira opção da larga maioria dos nossos jovens. E, portanto, não são opção. E só isto quer dizer que metade dos jovens daquela região saem para outra à procura dessa oferta formativa. Não posso segurar esses jovens. Nem seria justo. Naturalmente, têm que sair. E, portanto, este movimento não o podemos impedir. Temos que fazer o outro, que é trazer jovens também de outras regiões para ali estudarem, para ali se fixarem, para ali viverem. Esta é uma questão que, quanto mais se afasta a oferta da procura, maiores problemas de sustentabilidade nós vamos tendo. E preocupa-nos como é que aquela linha ali mais a claro oscila tanto. Flutuações tão grandes podem explicar. O que é que pode explicar aquela flutuação? Não acredito que a demografia tenha esta capacidade de justificar
flutuações tão grandes. E, olhando melhor para algumas questões, conseguimos começar a perceber e encontrar respostas para estas flutuações. Uma está exatamente na taxa de sucesso do ensino secundário. Apesar da evolução positiva que vamos assistindo, ainda 1 em cada 3 não conclui o ensino secundário. E este é um problema. Nós vemos, uma boa parte dos países mais desenvolvidos, as taxas estão acima e bem acima dos 80%, taxa de conclusão do ensino secundário. Portanto, temos aqui ainda um trabalho a fazer, sem qualquer dúvida. Mas ainda é bastante baixa. Pois outra razão é também as provas específicas. Reparem aqueles pontos que são completamente aleatórios. Num ano, a física, a média tem 105, as provas específicas a nível nacional. A média nacional da prova específica, 105 pontos. No ano seguinte são 80. O outro altera completamente. E não é muito aceitável termos uma média nacional de uma prova específica negativa. É difícil aceitar que tenhamos uma média nacional negativa. E com certeza que estas alterações fazem com que muitos jovens também não possam aceder ao ensino superior. E o ensino superior está constantemente dependente do sucesso ou insucesso dos jovens nestas provas. Nunca o ensino superior sabe, com alguma estabilidade, quantos alunos vão chegar ao ensino superior. E, portanto, também não podemos estar a alterar a estrutura instalada no ensino superior ao sabor do sucesso ou insucesso, de termos provas mais difíceis ou mais fáceis para os estudantes. E, portanto, esta é seguramente um outro problema que afeta no acesso ao ensino superior. O último apontamento, diria que tem a ver com o impacto socioeconómico das instituições nestas regiões, principalmente do interior, e com base no estudo que foi desenvolvido em 7 politécnicos recentemente, tenho aqui alguns apontamentos apenas, muitos já devem conhecer, mas são números que produzem, enfim, a dificuldade em entender como é que uma instituição só tem um peso tão significativo numa região. Pesar cerca de 12% na população ativa, que é o caso de alguns politécnicos apresentarem este resultado. O emprego nestes politécnicos ter um peso de 12% da população ativa do concelho onde está sediado. Ter, por cada euro, um retorno em média de 4 euros para a economia local. Ou seja, por cada euro que chega do Orçamento de Estado a uma instituição, aqui ao Politécnico de Castelo Branco, o Politécnico tem a capacidade de reproduzir esse euro em 4 na economia local. Isto também quer dizer o seguinte: cada vez que nós temos notícias que vem menos 1 milhão de euros para o Orçamento de Estado aqui para o Politécnico, quer dizer que o Concelho de Castelo Branco vai ter menos 4 milhões de euros na sua economia local. É isto que significa. Cada vez que temos menos 1000 estudantes numa região, são menos 5 milhões de euros por ano que são distribuídos nessa mesma região. Este é o impacto direto, que é só, como dizia alguém, fazer contas. Não é nada complicado. E, portanto, quanto menos estudantes temos, e em consequência disso, menos orçamento de Estado, muito menos dinheiro tem a economia local. E, portanto, é bastante significativo este impacto socioeconómico das instituições do interior. Terminava chamando, juntando aqui umas notas finais sobre o ensino superior. É bom ser consensual que não há ensino superior a mais, portanto precisamos é de fazer chegar mais gente ao ensino superior. Temos a meta de 2020 ainda muito distante, precisamos de fazer chegar muito mais estudantes às nossas licenciaturas. É fundamental para fazer evoluir o país. Também precisamos de um reforço da coesão territorial com critérios bem diferenciados para o funcionamento e financiamento dos ciclos de estudo, com base exatamente na densidade populacional. Temos dito que não é o mesmo ter uma turma de 20 estudantes em Lisboa ou ter 20 aqui em Castelo Branco. É completamente diferente.
precisamos que isso seja reconhecido. É um modo de ajudar a que as instituições no interior possam continuar a ser sustentáveis. De outro modo, olhando apenas para a importância exclusiva e económica de um determinado número, certamente e rapidamente passaremos do despovoamento à desertificação. Isso será o caminho inevitável, porque qualquer estudo que se faça baseado apenas no sentido económico leva-nos a esta conclusão, que será obviamente mais interessante encerrar aqui e levar ainda o que resta para o litoral. Gostaria também de chamar a atenção para os mecanismos de atração dos estudantes e dizer que é uma excelente medida, que aí temos uma palavra a dizer, temos trabalho a fazer, em parceria, as instituições e as CCDRs. É muito importante que saibamos desenvolver este mecanismo, mas não acreditemos que seja uma medida que vai resolver qualquer problema. Vai atenuar, vai ajudar, mas de base, de raiz, nós temos que ter outras medidas de discriminação positiva. Todos sabemos que os jovens, quando chegam ao interior, vêm com alguma dificuldade de integração, por falta de conhecimento, mas quando saem, como disse o Sr. Secretário de Estado, saem com lágrimas de reconhecimento, de gratidão, de saudade, de satisfação. E isso nós temos provas todos os dias. Quem está no terreno sabe exatamente isso. E, portanto, não podemos deixar que essas experiências sejam cada vez menos. Precisamos de reforçar, precisamos de dar a conhecer no litoral que há estas oportunidades. E por isso não será nenhum custo, não será nenhum imposto estes jovens virem do litoral para o interior. Esse movimento já nós conhecemos há muitas décadas. Se quisermos estudar, sempre tivemos que ir para o litoral. Portanto, se calhar agora chegou a vez de alguns jovens, de uma parte desses jovens, virem também conhecer o interior. Certamente vão ficar muito satisfeitos, adquirem excelentes competências e, quem sabe, conhecem ali uma oportunidade de vida. Muito obrigado.